Quem de vocês já ouviu esses termos por aí soltos no mercado financeiro? Estamos continuando aqui mais um vídeo da série que a gente está fazendo sobre dicionário do mercado financeiro. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Felipe Amorim aqui, Academia Alta Renda. E eu trouxe esses termos aqui hoje porque eu ouço muita gente e vejo muita gente usando esses termos de maneira errada. E como eu já venho dizendo nesses vídeos todos, é o seguinte: Jean Piaget dizia que a sua liberdade é diretamente proporcional ao seu aparato linguístico. O que quer dizer isso? O que você fala, aquilo que você declara, pode interferir nos seus resultados. E no mercado financeiro não vai ser diferente. Então usar a terminologia correta evita que você desenvolva um viés cognitivo errado. O que é esse viés cognitivo? Fazendo a história curta, né? Assim, simplificando bem, para não entrar muito no assunto, e a gente pode até fazer um outro vídeo falando disso depois, é justamente aquilo que distorce a sua percepção do fato, a sua percepção de realidade e te faz tomar decisões precipitadas, erradas e muitas vezes catastróficas. Então, para você não criar esse viés cognitivo e tomar a decisão certa na hora certa, com a percepção certa, olha aí, estamos operando junto, ó, tem posição aberta. Eu estou tentando trazer essas coisas para vocês porque eu tenho certeza que isso vai, assim como aconteceu comigo, impactar no resultado de vocês do mercado financeiro de maneira imediata. Esses 4 termos, então, principalmente. Qual que é a diferença, pessoal, entre retração, pullback, inversão de fluxo e reversão? E eu vejo muita gente confundindo isso e usando de maneira totalmente errada, inclusive caras que têm uma longa história no mercado financeiro. E usar isso aqui errado pode ser justamente a diferença entre o seu resultado positivo e um resultado super negativo. Então, fica até o final desse vídeo porque eu vou contar para vocês como vocês identificam isso antecipadamente. Eu disse o tempo todo e eu digo o tempo todo que é impossível prever mercado. O que a gente pode fazer é entender o que o mercado está dando de sinal e reagir àquilo. Porém, você ficar aqui até o final do vídeo, eu vou te mostrar que é impossível prever, mas é possível, muitas vezes, entender antecipadamente o que o mercado vai fazer e estatisticamente se preparar para aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo agora, antes da gente começar realmente, eu vejo muita gente confundindo inversão de fluxo com pullback e reversão. E aí o que acontece, pessoal? Quando as pessoas estão usando seus setups, olha só para você ver que coisa interessante. Interessante no mau sentido. O cara opera um setup engessado ali, ele tem um setup, por exemplo, para operar tendência. Só que quando ele percebe que a tendência aconteceu, né, que o mercado está em tendência, e ele começa a usar esse setup dele em tendência, a tendência está no final. Você está provavelmente numa quinta onda, e depois a gente vai fazer um vídeo aqui sobre contagem de ondas, né, a teoria de Elliott na sua complexidade. E essa história de a tendência é sua amiga, ou the trend is your friend, isso é mentira. A tendência é sua amiga só se você pega ela no início. E aí quando esse cara começa a usar o setup de tendência dele, a tendência está no final e o mercado já começa a consolidar. Então ele opera um setup de tendência no mercado consolidado, ele toma prejuízo, prejuízo, prejuízo. Aí quando ele percebe que o mercado está consolidado, quando ele percebe isso, aí ele começa a usar o setup dele para mercado consolidado. Só que aí o mercado já está no final da consolidação e ele já está partindo para uma reversão. E ele não percebeu isso ainda. Aí ele começa a usar o setup dele para mercado consolidado, mas o mercado está em reversão. Quando ele percebe que o mercado está na reversão, aí ele para o setup de consolidação e começa a usar um setup de reversão, porque muda toda a abordagem nesses três perfis de mercado. Só que quando ele começa a usar o setup dele de reversão, o mercado já está em tendência de novo. Então ele fica sempre atrasado do mercado e sempre tomando prejuízo, prejuízo, stop, stop até quebrar a conta. Faz um comentário aí para mim no vídeo, quem de vocês aí já viveu, vive, já passou por isso. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês vive ou viveu essa história por muito tempo. Porque aconteceu comigo. Como que a gente faz para evitar isso? Primeiro, parando de operar setups engessados e começando a entender o mercado como um dinamismo que o mercado exige. Ou seja, analisando o contexto de mercado e entendendo essa terminologia, entendendo essa dinâmica, para que a gente consiga se antecipar de maneira estatística ao que pode acontecer. Então eu me preparo para aquilo acontecer. Se acontecer, eu estou na direção certa. Se não acontecer, eu não faço nada, eu estou protegido daquilo. Então vamos lá para a gente não enrolar demais. Só lembrando aqui, dá um like nesse vídeo, faça seu comentário no final aí do que você tem de perguntas e respostas e comentários. Vocês são todos muito bem-vindos. Se inscreva no canal porque tem muita coisa e fica até o final, porque no final eu vou mostrar para vocês como é que vocês usam isso diretamente na operação de vocês e eu também vou colocar vários outros vídeos aqui para que vocês tenham acesso ao resto dessa série. Você vai ver que vai complementar um monte de coisa no mercado financeiro aí, conteúdo de graça para você, que você não vai encontrar nem treinamentos pagos no Brasil. Te garanto isso. Vamos lá então. Pessoal, o que é uma retração? Quando eu falo de retração, normalmente a terminologia correta para usar retração é quando a gente fala de contextos econômicos, não é nem no mercado financeiro.
tá? Hoje em dia, muito do day trading, principalmente, do swing trade também, esses operadores mais de horizonte temporal mais curto, né? Especuladores, eles tratam disso como retração, uma correção de preços. Obviamente, uma retração é uma correção de preços, mas quando a gente fala disso aqui, a gente tem que lembrar que isso aqui é um termo muito mais sobre economia do que propriamente sobre análise técnica no mercado financeiro. Por exemplo, né? Nós estamos agora aqui em quase o início de outubro de 2021 e a gente passou por essa pandemia do coronavírus há 2 anos, quase 2 anos aí, pouco mais de 2 anos inclusive, e a gente passou por essa pandemia do coronavírus aí já há quase 2 anos, essa história se desenrola. Principalmente agora no final, a gente está vendo sim, né, uma retração da demanda. E o que que significa? Ou seja, uma diminuição da demanda no mercado, ou seja, das pessoas irem consumir, da necessidade de consumo, né? Enfim, da vontade de consumir. O que a gente experiencia, o que a gente percebe é uma retração disso, uma contração. Então a gente pode tratar esse cenário econômico como um cenário de retração ou um cenário de contração econômica. É quando você tem sim uma contração de alguma coisa, uma diminuição de alguma coisa, não necessariamente uma perda de valor ou uma queda de preços. A retração está muito mais relacionada à contração de alguma coisa, à diminuição de alguma coisa, e aí você pode falar que é uma diminuição de preços no mercado, mas na verdade não é bem esse o termo, tá? Uma diminuição de preço ou de valor é uma coisa, uma correção de preço e de valor pode significar outra coisa quando você vai fazer uma análise, tá? E aí é que a gente parte para uma outra coisa, a diferença entre retração e o pullback, famoso conhecido, né? O pullback sim, ou seja, você tem um movimento contínuo de alta, por exemplo, e de repente você tem o quê? Um pullback. O pullback, na verdade, esse sim é uma correção de preços. Normalmente acontece, pessoal, o pullback, normalmente, diferente da inversão de fluxo que eu vou falar adiante, o pullback acontece muito no mercado, não vou falar 100%, porque no mercado e na biologia não existe nada 100%. Mas o pullback acontece na grande maioria das vezes no mercado porque grandes players institucionais realizam lucro e a pressão que eles estão dando no mercado, nesse caso, por exemplo, da compra, sai essa pressão, tá? Ou seja, essa pressão de demanda e a oferta fica mais forte que a demanda. E isso faz os preços corrigirem. Então, na verdade, a saída das posições, a desalavancagem parcial das posições para uma realização de lucro, por exemplo, pode fazer o mercado sofrer um alívio e ter uma correção de preços. E do mesmo modo funciona no movimento de baixa. Você pode ter um movimento de baixa, tá? Onde há uma suspensão da pressão desse mercado e um alívio e uma correção. O pullback, ele na grande maioria das vezes, salvo algumas exceções onde você tem um giro de mercado, uma inversão de fluxo, um giro de mercado que eu vou falar adiante, o pullback normalmente, se eu fosse falar a grosso modo, se eu fosse usar uma metáfora aqui, vamos dizer que o pullback seria quando o mercado respira para continuar andando, tá? Ou seja, o mercado vem subindo, aí ele dá aquela respirada, ajusta o preço, né? Traz ali um PM melhor, um preço médio melhor, dá uma ajustada nos preços e volta a subir. Ou a cair. Tá? Então isso é um pullback. O pullback sim é uma correção de preços. Então quando vocês estão vendo lá, por exemplo, o mercado subindo, né, sendo acompanhado por uma média de 20 períodos muito clássica aí da análise técnica, tá? E ele faz um retorno à média, né? Ou seja, faz um pullback na média de 20. Aquilo é um pullback. E o pullback pode ter vários tamanhos. Não existe uma maneira de você definir efetivamente, de maneira eficiente, com certeza, o tamanho dessa correção, o tamanho desse pullback. A gente tem alguns parâmetros. 50% do movimento, uma linha de tendência, uma média móvel, alguns parâmetros para identificar que talvez existem grandes chances daqueles preços voltarem até ali, né? Por um parâmetro médio de mercado, uma análise de preços de mercado ali, tá? Mas efetivamente é impossível ter certeza disso. Então o que a gente diz é o seguinte, você tem que colocar lá na sua tela, no seu gráfico, vários desses parâmetros, os que você confia, para que você tenha referência suficiente para falar, cara, se o mercado corrigir até aqui, e eu ver os preços defendendo aqui, ou trabalhando, ou negociando, e ver uma pressão de mercado diferente, enfim, às vezes uma continuidade, uma intenção de continuidade de movimento a partir desse ponto, aí eu posso me utilizar disso para
de repente fazer uma operação, ou fazer uma operação de continuidade de tendência, por exemplo, tá? Mas resumindo, o pullback é isso, pessoal. O pullback, sim, diferente da retração, o pullback é uma correção de preços. É um alívio de mercado e uma correção de preços. Muita gente confunde esses três termos aqui, pessoal. Ó. Pullback, inversão de fluxo e reversão. Principalmente esses dois aqui, ó, tá? A gente vai ter um vídeo falando sobre a análise entre preço e volume também, tá? E vocês vão ver que dá para diferenciar essas situações aqui, porque normalmente, e agora vai a dica para tudo que você está fazendo, presta atenção, porque agora eu vou te dar uma dica como é que você identifica se esse pullback é só um pullback e ele tem maiores chances de dar continuidade à tendência, ou se na verdade esse pullback pode ser mais uma inversão de fluxo do que um pullback. Lembrando que, porque o mercado faz um pullback ou uma inversão de fluxo, não necessariamente isso é uma reversão. E eu ouço muita gente falar, o mercado fez uma reversão agora e às vezes é só um pullback. É óbvio que o pullback e a inversão de fluxo podem ser o início de uma reversão, mas existem várias outras coisas que precisam acontecer e eu vou falar todas elas para você identificar que o mercado tem um potencial para reverter uma tendência. Tá? E vocês vão ver que no final do vídeo, vocês vão dar conta de identificar, inclusive de maneira antecipada, quando o mercado está pensando em reverter. E isso te dá a capacidade, sim, de mudar o seu setup, por exemplo, antes de todo mundo, para se beneficiar daquilo. Talvez até o seu setup engessado comece a funcionar um pouco mais depois que você entender isso aqui, tá bom? O que é uma inversão de fluxo, pessoal? Quando a gente fala de pullback, eu falei que ele pode dar continuidade ao movimento. Todas as vezes que o mercado está andando numa direção que eu acho que ele tem fundamento, naturalmente eu vou ter um aumento de volume, um aumento de negociação, porque tem interesse em negociar aquilo naqueles níveis de preço adiante. E quando eu faço um pullback, já que eu estou falando de um alívio de mercado, na teoria, tá? Na teoria, esse pullback deveria ser sem volume. Quando o pullback é sem volume, a gente diz que é um pullback verdadeiro, porque o mercado está respirando, aí ele diminui um pouco de volume, aí começa a entrar volume de novo e o mercado retoma o direcional da tendência principal. Só que uma coisa pode acontecer, principalmente ao final de tendências, que é o seguinte. O mercado vem e de repente ele faz esse pullback aqui, ó. Mas nesse pullback aqui, além de ter um aumento de volume, você tem também uma inversão de fluxo. O que é isso? É o que a gente chama de sentimento de giro de mercado. O que é isso, Felipe? Lembra que eu falei no outro vídeo? Se você não assistiu esse vídeo, eu vou colocar aqui, ó, te recomendo assistir, inclusive, para que você entenda o que a gente falou. A gente já conversou sobre agressão e saldo. E eu expliquei para vocês o que era agressão, que era justamente o que desloca preço. À medida que o mercado vai subindo, se deslocando para cima, eu vejo compradores agredindo o mercado. E toda vez que o mercado tem certos pullbacks pequenininhos, eu vejo que o vendedor não volta tão forte. É mais um alívio do comprador do que propriamente a entrada do vendedor. De repente, acontece um giro de mercado. Entra um aumento de volume no pullback e eu tenho agressões vendedoras pesando o book, pesando o mercado. Ou seja, aquela balança que eu falo aí no vídeo que eu falo da agressão, aquela balança se desequilibra. Ela deixa de ser uma balança equilibrada para compra e passa a ser uma balança equilibrada para venda. Então eu tenho um giro de sentimento de mercado. Por que a gente chama giro de sentimento? Porque os caras pararam de pensar para cima e começaram a pensar para baixo. Falando a grosso modo, tá, pessoal? Isso é uma inversão de fluxo. Eu tenho um peso, uma entrada de fluxo no mercado, uma entrada vendedora de fluxo no mercado, no caso do mercado de alta, e uma entrada compradora, no caso do mercado de baixa, tá? Essa inversão de fluxo não necessariamente tem que fazer o papel de reverter o mercado. Pode ser só um peso, uma inversão de fluxo para forçar mais um pullback, né? Porque lembra que eu falei lá no pullback que muitas vezes o pullback é um alívio do mercado, mas algumas vezes pode ser também uma inversão de fluxo. E isso forçar um pullback, mas o mercado continuar depois. Tá tudo certo. Agora, pode ser um sinal de um início de uma reversão ou de uma diminuição da força dessa tendência. Quando o mercado faz um giro de sentimento, ele para de pensar para um lado e começa a pensar para o outro. Não necessariamente isso vai reverter, mas é um sinal para a gente falar, opa, para lá, deixa eu analisar melhor, porque essa pressão que tinha, essa força que tinha de mercado, ela já não está mais tão intensa. E aí que vem a grande charada para você que esperou até o final,
Aí que vem a grande charada do negócio, a reversão de mercado. Então pega papel e caneta, toma nota que eu vou te ensinar como você detectar uma reversão e diferenciar isso aqui do resto, tá bom? Uma reversão de mercado, para ela acontecer, precisa haver, tá? Vai anotando isso aí. Precisa haver situações ou eventos de absorção e exaustão, tá? Então, o mercado vem caindo, por exemplo, e vem absorvendo, faz uma exaustão, aí a gente vai ter um giro de mercado com inversão de fluxo. Logo após os processos de absorção e exaustão, tem que haver um processo de giro de mercado, sentimento de giro de mercado, que é justamente o que eu expliquei aqui com a inversão de fluxo. Depois disso, pessoal, para a gente continuar para ter uma reversão, vai acontecer uma coisa que a gente chama de falha de continuidade. É justamente quando o mercado vem tendo movimentos consecutivos ali num direcional, ou seja, vem tendo pivôs de baixa formando um movimento de baixa, e de repente ele para de cair e rompe as margens anteriores do último pivô válido. A isso a gente chama de falha de continuidade. E a gente vai ter vídeo aqui mostrando isso também quando a gente for falar lá das tendências e quando a gente for falar dos movimentos. Formou a falha de continuidade, ele vai fazer um primeiro pivô naquele novo direcional. Então a formação de um novo pivô num novo direcional, tá? Com tudo isso, vocês vão ver que quando o mercado estiver se conformando assim, quando ele estiver nesse formato, ele vai ter rompido linhas de tendência e ele também vai ter rompido algumas médias, né? E dependendo do movimento, dependendo da proximidade dessas médias, umas vão ser rompidas antes e outras vão ser rompidas depois. Mas para a gente conseguir ter reversão, a gente precisa de todos esses eventos obrigatoriamente. E aí é que entra a chave que eu falei para vocês que no final do vídeo eu ia falar, que vai dar uma vantagem competitiva para você nas suas operações. Quando nada disso tiver formado, ou quando nem todos esses fatores tiverem sido formados ainda, você não vai pensar em operar o contrário da posição. Você vai pensar que o mercado tem mais chance de continuar o seu movimento naquele direcional, ao invés de tomar um direcional diferente. E a partir do momento que você vê todas essas situações acontecendo, você vai parar de pensar em operar direcional, a continuidade daquilo, e começar a pensar que talvez você tenha que começar também a pensar como os grandes players para o outro lado, ou seja, pensando que existem mais possibilidades de haver uma reversão de tendência. Entenderam que sabe exatamente o que essa terminologia toda está querendo dizer? Dá para a gente sim uma vantagem competitiva na hora das operações? Ou seja, agora eu consigo saber exatamente em qual perfil de mercado ou em qual momento de mercado eu estou quando eu identifico essas coisas num gráfico. Ou seja, a partir de agora, eu consigo ter uma perspectiva antecipada do que vai acontecer e eu não fico mais operando o passado, como a maioria de quem usa setup costuma fazer e tomar prejuízo a vida inteira. Valeu, galera! Se você gostou, dá um like nesse vídeo, faça um comentário, faça suas perguntas aí, estamos à disposição. Se inscreva no canal para você ter acesso a isso tudo. São mais de 150 vídeos aí e tem vários desses vídeos aqui que são complemento dessa aula. Então já clica aí e já continua assistindo porque é conteúdo bom, conteúdo de graça e que eu tenho certeza que você não vai encontrar nem em treinamentos pagos no Brasil. Valeu, galera! Sucesso e sorte a todos sempre. Nos vemos no topo.